Olá, o programa Vida e Saúde está no ar. Eu sou Simone Ramos e nessa segunda-feira estou conduzindo o nosso programa. Lembrando que o Frei Rinaldo está em missão e nessa sexta-feira aqui na Rede Século XXI vai ter a Missa da Saúde com o Frei Rinaldo, então não perca. E o nosso tema de hoje é sobre cirurgia plástica. Já fez alguma? Já pensou no assunto? Aconteceu alguma coisa durante o procedimento ou a recuperação que você não gostou? Pois é, então participa, escreve, fala com a gente durante o nosso programa, porque nós temos aqui nos nossos estúdios o Dr. Ernesto Garzon Novoa. Ele é um cirurgião plástico e vai conduzir o nosso programa de hoje, nos ajudando a esclarecer o que implica numa cirurgia plástica. Qual é o melhor momento? Qual é a melhor idade? O que está envolvido? É só por estética ou é por saúde também? Acho que isso é muito importante. Então aí na sua tela você já tem o e-mail, você já tem o nosso telefone e desde agora você pode participar. Esse tema é bastante relevante porque o Brasil está no ranking de um dos países que mais faz cirurgias plásticas. Inclusive, ele já liderou, já passou os Estados Unidos. Nesse público-alvo, as mulheres lideram as pesquisas e os homens vêm atrás. Também nessas cirurgias, a questão de melhorias na saúde estão envolvidas, mas em muitos casos é apenas porque eu não estou gostando do meu corpo. Mas até que ponto a gente pode ter essa mentalidade, pode pensar dessa maneira? Então nós fomos fazer uma matéria com exemplos típicos de pessoas que fizeram cirurgia e que deu certo, que estão felizes, mas também atentos a quais as precauções que nós devemos ter. Confira. Eu sempre fui vaidosa, vaidade através de muito uso de maquiagem, desde muito cedo, de usar salto. Aos 12 anos eu já queria usar os saltos mais altos que eu via. Para estar bem com o corpo, Camila, aos 18 anos, realizou cirurgia de redução nas mamas. Aos 22, fez 7 procedimentos de uma só vez na face. Tá certo que alguns incluíam, por exemplo, a correção de mordida. Mas mesmo assim, ela aproveitou para mudar o que não agradava. Acabei fazendo a plástica do nariz, que foi o desvio de septo, tinha um pólipo e fiz uma intervenção no nariz, na região do ossinho aqui, para diminuir, porque me dava dor de cabeça já usar óculos, e empinando um pouquinho o nariz. O Brasil lidera pela primeira vez o ranking de procedimentos cirúrgicos, superando os Estados Unidos. O levantamento foi feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Só para você ter uma ideia, em 2013 foram 1,49 milhão de cirurgias realizadas contra 1,45 milhão dos Estados Unidos. As top 5 do ranking são: inclusão de prótese de mama, o famoso silicone. Lipoaspiração, indicada para eliminar gordura localizada. Mamoplastia em geral, melhora o aspecto estético das mamas. Rinoplastia, cirurgia plástica indicada para a correção estética do nariz. E a última, dermolipectomia abdominal, retirada do excesso de pele e gordura. A busca por esses procedimentos, na maioria das vezes, é um só motivo. É para se sentir bem, para estar bem com si mesmo. Eu acho que o principal ponto que tem que ficar muito claro é que a pessoa ela procura para estar bem com si mesma. Se o motivo não é esse, a cirurgia plástica estética ela não está indicada. A pessoa tem que ter a percepção e o médico tem que estar atento a isso. Gabriela está se recuperando de 2 cirurgias plásticas. Realizou redução de mama e lipoescultural. Se é para se sentir bem, ela não abre mão desse recurso. Um desejo que é só seu, se é para sua autoestima, para o seu bem-estar, acho que você deve fazer. A mãe não opina, pelo contrário, apoia, desde que saiba os reais motivos da decisão da filha. Eu acho importante, sim, questionar, conversar. Por que ela está fazendo aquilo? É para ela ou é para a sociedade que exige aquele padrão? E é muito importante estar atento a isso. O médico alerta que há casos em que a pessoa tem dificuldade de aceitar o corpo como ele é. Michael Jackson é o exemplo de alguém que foi além da conta. A nossa função, nesse caso, é barrar a cirurgia, contraindicar, é não fazer e achar uma forma
delicada e honesta de colocar essa pessoa em contato com um profissional que cuide disso, ou seja, um psicólogo ou um psiquiatra. O importante, então, é ter cautela, buscar se sentir bem, mas na dose certa. Camila faz atividade física e controla a alimentação. Mas quando pergunto se deseja fazer outra cirurgia plástica... Mas mesmo assim, se eu chegar no corpo através dessa alimentação e de exercício, eu gostaria de fazer uns retoques para ajustar mais ainda o meu objetivo. Mesmo assim você queria? Mesmo assim eu gostaria. Muito bem, então estão aí 2 casos típicos de pessoas que realizaram uma cirurgia plástica. Vocês que estão em casa nos acompanhando, o Dr. Ernesto, ele é um cirurgião plástico e vai nos ajudar a esclarecer diversos temas relacionados à cirurgia. E você pode ligar 19-3871-9620, vidaesaúde@rs21.com.br. Doutor, para início de conversa, muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, qual é o limite? Vamos começar falando do limite para depois a gente abrir as possibilidades. Como pôr um limite para os desejos de fazer uma cirurgia plástica? A cirurgia plástica ela tem como objetivo obter uma melhora mais próximo possível do real para um problema que vem incomodando o paciente. Esse problema ele precisa ser avaliado, existe uma conversa franca para deixar bem claro quais são as expectativas que o paciente tem, se é possível atender essas expectativas e, dentro daquilo que preconiza a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversar com o paciente, explicando para ele o que é possível obter de melhor em relação àquele problema que está lhe incomodando. Até porque, doutor, uma pergunta talvez leiga no assunto, mas até porque uma vez feita é irreversível o processo de uma cirurgia? Isso. Da mesma forma que outras partes da medicina, a cirurgia plástica, ela utiliza de técnicas que são mundialmente consagradas para se obter um bom resultado. Não existe uma garantia de que esse resultado vai acontecer. Então, quando o paciente procura o cirurgião plástico, ele deve saber que, junto com a expectativa de obter uma grande melhora em relação àquilo que ele precisa, existe a possibilidade de que esse resultado não ocorra, porque tem uma parte da evolução que não depende do cirurgião plástico nem do paciente. Está relacionado à cicatrização, à biologia, à possibilidade de formação de sangramento, infecções. Então, quando se procura uma cirurgia, sempre a gente gostaria de que acontecesse o melhor possível. Sim. Mas isso é uma coisa que está associada, independente do cirurgião plástico, independente do paciente, a possibilidade desse resultado não ser aquele que a gente gostaria. Então, quando você decide por uma cirurgia, você também está correndo o risco de que isso não aconteça de acordo com o que você espera. Não existe uma garantia de 100% de que o resultado vai ser aquele que se procura. Então, a cirurgia plástica, como qualquer outra parte da medicina, ela está sempre tentando, através de uso de técnicas modernas, consagradas, obter o melhor possível para os nossos pacientes. Inclusive, a Lourdes de Osasco, São Paulo, participou, enviando um e-mail. Ela disse que fez uma cirurgia plástica alguns anos atrás, hidrolipo aspirativa, anestesia local, e ela ficou acordada. Ela viu todo o procedimento e a recuperação foi excelente. Nem com os hematomas fiquei, no dia seguinte já estava trabalhando. Foi ótimo, fez flancos, abdômen superior e inferior. E ela disse que tudo ficou normal. No entanto, o mesmo não aconteceu com a barriga dela, que voltou. Como é que é isso? Uma vez que eu faço lipo, ou faço algum procedimento para redução de gordura, volta, doutor? É com a alimentação que ela volta? Uma vez feita essa lipo, eu preciso me cuidar na alimentação também? A lipoaspiração é um procedimento que ele é muito bem indicado quando você tem acúmulos de gordura em determinadas partes do organismo, por exemplo, colotes, na parte lateral da coxa, no abdômen, na região das costas. Quando o paciente está dentro do peso normal,
e não tem excesso de pele ou flacidez. A paciente precisa estar com atividade física constante, tendo uma boa alimentação, e a cirurgia plástica entra depois que ela está se alimentando bem, fazendo atividade física, para corrigir aqueles excessos que a atividade saudável não conseguiu retirar. As células de gordura da região que está aumentada, elas funcionam como se fossem um recipiente vazio, por exemplo, um saco plástico. Cada célula de gordura pode aumentar em até 100 vezes o volume inicial dela. Então, quando você retira uma camada de gordura e deixa, por exemplo, uma região menos abaulada, menos proeminente, acinturando, por exemplo, a paciente, você pressupõe que a paciente vai manter aquele peso que ela fez a cirurgia. Então, as células de gordura que ocupavam, por exemplo, 2, 3 centímetros, elas têm a capacidade de aumentar em até 100 vezes esse volume, porque elas vão inchando de tamanho, elas não se multiplicam. Então, a partir do momento em que a paciente começa a ter ganho de peso, teoricamente, ela pode ter um aumento de toda a região, mesmo daquela região que não foi lipoaspirada. Então, não é que a gordura que ela operou e tirou voltou. É que aquela gordura que ficou, ela aumentou de tamanho. Se ela voltar ao peso inicial, aquela espessura vai diminuir. O que pode acontecer e que é muito comum é a paciente, depois de 6 meses, 1 ano, aumenta de peso e emagrece. Aumenta de peso e emagrece. Isso vai provocando uma flacidez. E a flacidez não consegue ser corrigida com a lipoaspiração. A partir do momento em que o grau de flacidez é de moderado para alto, isso já contraindica a lipoaspiração. Ela teria que fazer já uma cirurgia onde tem que ser feita uma retirada de pele, que normalmente é uma plástica que tem como inconveniente a presença de cicatrizes. Então, a lipoaspiração ela é bem indicada para gorduras localizadas, paciente com peso ideal, boa alimentação, fazendo atividade física e sem excesso de pele. Muito bem, cirurgia plástica é o tema do nosso programa de hoje. Você que está em casa, ligue e participe, 19-3871-9620, vidaesaúde@rs21.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Existe uma questão que nos aflige muito, a nós cirurgiões plásticos. Ou seja, como que as nossas pacientes podem se sentir mais seguras? É buscando um médico adequado. Como que faz essa busca? Esse médico tem que passar por um treinamento, uma especialização que demoram muitos anos. E essa especialização, esse médico especializado, ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é fácil você saber. Entra no site www.cirurgiaplastica.org.br e verifique se o seu médico está lá. Isso vai trazer muito mais segurança a você.